Olá, bom dia. Meu nome é Doris Jane, eu sou daqui de Montes Claros, Minas Gerais. Eu vou tentar ser bem objetiva, que às vezes eu acabo sendo muito detalhista nas palavras e não consigo passar o recado, né? Mas eu vou tentar ser bem objetiva. É que eu tive duas contas, né, que foi hackeadas no Instagram. Uma chama Mineirense, Jane Caipira Pop, e a outra é na blog da Fé na Comunhão dos Santos. Aliás, na comunhão, @ na comunhão dos Santos, pjtseg.s. Porém, eu até hoje eu não soube assim o que houve, né? Porque um belo dia eu recebi um e-mail, então eu vou alertar para as pessoas não irem entrando assim em qualquer link, né? Eu sempre evito entrar em links, né? Porém, sempre, e já fui assim também, já tentaram me dar golpes, né? Pela internet, mas eu já tô ninja com isso. Porém, até quem já tá ninja esperta, é perigoso, né? Correr esse risco. Enfim, aí chegou um recado de uma empresa que eu já trabalhei pelo e-mail pedindo para atualizar, mandando alguns links para atualizar meu cadastro, meu currículo. Aí, né, como assim, eu tô assim, preferindo mesmo fazer algo para mim mesmo, tô mexendo assim bolando os artesanatos aí. E eu tive que, durante a pandemia, mais ficar assim em casa mesmo, né, e tal, dando um help lá. Mas assim, enfim, aí eu tive alguns transtornos também e aí enfim, eu empolguei com a ideia, né, vou cadastrar meu currículo, vou ter essa chance de trabalhar em empresa que é meio período e tal. Então eu entrei no link e acabei assim, tentando cadastrar, atualizei teste, pediu para atualizar teste, eu acreditei que era empresa, né. Porém, depois que eu fiz outro teste, chegou um link falando que era do RH e tal, entrei, atualizei meu cadastro. No outro dia chegou falando que meu teste estava vencido, que eu tinha que fazer outro teste. Isso um ano depois, é muita coincidência, porque realmente um ano depois a gente precisa recadastrar, né, o currículo. Enfim, aí eu acabei entrando no link e um belo dia, uns 2 dias depois, né, fui tentar entrar no Instagram e não consegui, né? Não consegui. Sempre ele ficava em aberto. Aí, quando eu fui tentar entrar, ele não estava mais em aberto, estava solicitando senha. Então eu tentei entrar com a senha e deu assim que eu não consegui entrar, pediu o código de verificação. Eu realmente esqueci minha senha, né? Pediu em clicar para tentar recuperar a senha. Mas depois, no que eu fui tentar recuperar a senha, depois ele falando que a minha conta estava invisível para o público e que eu tinha 180 dias para tentar recuperar a minha conta. Só que a conta Mineirense, Jane Caipira Pop, era como se fosse... como se as contas são meio que agregadas uma à outra, né? Dependendo do número de telefone. Vamos supor, você tiver 4 contas no Instagram. Aí 2 são vinculadas a um telefone ou um e-mail. Se você... quando você... Às vezes eu tenho que instalar esse Instagram também, isso acontece. Aí eu tenho que baixar, eu conecto numa conta, aí a outra já vem automática, que é agregada, né, que é associada àquele mesmo número, digamos assim, que eu tô achando a palavra certa. Aí assim, eu não entendi o porquê, né, que a conta Mineirense era vinculada a uma conta sobre religião católica, sobre fé. Enfim, eu não tenho assim, eu acredito que foi mesmo hackeada, né? Tentativa de hacker e a conta, ou alguém hackeou para deletar, só que eu não entendo o motivo, né? O porquê? Porque eu não sou nenhuma influencer top com bilhões de seguidores, como está acontecendo aí com vários seguidores que estão invadindo as contas, né? Para tentar oferecer produtos, enganar pessoas, fazer as pessoas mandar pix, fingindo que está vendendo algum produto ou se passando pela pessoa. Mas o meu caso, eu acredito que não foi esse, porque eu tenho poucos seguidores, não chega nem a 1000, né? Mas a conta, assim, que eu mais preocupei, que eu mais, assim, fiquei um pouco triste mesmo, né? Foi a sobre fé, né? Sobre fé católica na Comunhão dos Santos, pjtseg.s. E tem o canal, graças a Deus o canal não foi invadido. E nem a página, né, Ativista de Cristo na Comunhão dos Santos. Porém, eu abri um outro Instagram para reiniciar, né, assim, começar. Aliás, uns que eu já tinha mudado o nome para tentar. Algumas eu recuperei porque estava vinculada à conta do Facebook. Então,
Primeira coisa, quando a gente, o Instagram é bom a gente vincular a uma conta do Facebook, porque você não perde as postagens, as fotos e os vídeos, você não perde assim de todo, né? Porém, a minha conta que estava vinculada ao Instagram, que eu não consegui mais entrar, né? Suspeito de hacker, tem 2 suspeitas sobre essa empresa, né? Também tem essa suspeita de ter sido por essa suposta empresa que tentava me recontratar, ou também eu adicionei alguns famosos. Eu gosto de adicionar famosos, né? Embora é um mundo bem assim distante do meu. E assim, famoso até dos Estados Unidos, sou muito fã assim, de artistas internacionais também, esportistas e tal. E também os brasileiros sobre esporte, também gosto muito de adicionar alguns. E aí eu adicionei, que eu fiz até não tentei fazer um stand-up sobre isso, mas eu também tenho que repensar se eu tenho esse carisma, né, de mexer com stand-up, ou se eu tenho o dom mesmo de influenciar. Para ser influência, às vezes a gente também tem uma vibe. Eu gosto mais de falar sobre fé mesmo, acho que minha vibe mais é essa mesmo, porque não tá dando também nem, né, visualização, acho que ninguém também tá interessando. Às vezes não é nem questão de ter número de seguidores, mas é que a gente sente o esforço jogado fora, né? O esforço em vão de tudo que você faz para tentar animar o público, né? Ou tentar sair de algumas angústias mesmo, quebrar alguns tabus dentro de si, né? Não sei, tentar ser autoastral para cima, mesmo que você às vezes não... No meu caso, mesmo que às vezes eu não seja tanto assim, mas eu tento me auto-superar, né? E, enfim, meu tempo é curto. Que não dá pra falar muita coisa, eu não consigo ser tão objetiva como eu queria. O fato é que eu adiciono vários artistas, né? Sigo, inclusive, poderosos também do mundo, né? Tipo o presidente da Ucrânia, o presidente Joe Biden, Vladimir Zelensky, alguns presidentes eu gosto de seguir também, os poderosos e tal. Aí eu segui eu notei que 2 artistas que eu comecei a seguir, como é que chama o cara do Noite no Museu? Deixa eu tentar lembrar o nome. Eu não me lembro se é William Owen. Minha memória tá dando uns piques de falha, gente. Aí um que era um cara tipo do Texas, né? Um boiadeiro, um tipo country, daquele filme Uma Noite no Museu. Aí, quando eu segui ele, apareceu diversas outras contas com o mesmo nome dele, só que com sequências de números, né? Então, tem o oficial, a gente sabe, sempre às vezes a gente percebe que às vezes é oficial. Hoje em dia até o oficial tá meio duvidoso, né? Porque estão hackeando as contas. Então, veja só, aí eu segui esse cara, é o norte-americano, né? Ele é muito conhecido em filmes assim, ele fez com Jack Chan, aquele filme Bater ou Correr. Eu gosto muito desse ator, desses personagens que ele faz. E também o esportista Lewis Hamilton. E seguir, né? Enfim. Aí começa a aparecer contas, são pessoas, tem algumas quadrilhas agindo aí, até em outros países, né? Eu soube também que tem pessoas sendo traficadas, vai com proposta de emprego para outros países. Aí chega lá, tem uma call center só de golpe. Tem uma call center, emprega a pessoa e obriga, ensina ele táticas de golpe. Então pessoas estão sendo até obrigadas a ir para outro país e ensina a dar golpe, né? Então você vê um famoso, e daqui a pouco segue um famoso, e depois vem várias contas parecidas, né? Com o mesmo nome do ator, mas são contas fakes. Então, e aí segui Lewis Hamilton também, que eu vi um dia o comercial dele na televisão. Aí apareceu um fake dele também e começou a me chamar no direct. Só que eu raramente, né, embora eu adiciono e aceito pessoas de vários países, eu raramente não converso, só tô conversando, tendo contato com pessoas assim da família, às vezes em direct ou WhatsApp, alguma coisa assim. Não tô falando assim com pessoas que eu não conheço, mas eu adiciono, né? Mesmo porque a gente que mexe com vídeos, a gente não pode assim, ter preconceito e nem fazer exceção de pessoas e nem escolher público. É como se, por exemplo, o Instagram começasse a barreirar, quem de tal etnia não vai abrir essa conta. Ou o Facebook, ou não, isso seria um preconceito muito grande. Assim também como eles não são proibidos de
entrar, eu acabo aceitando, às vezes, aqueles pedidos de convite e acabo aceitando alguns. Porém, se a gente for também pegar e começar a deletar, um dia eu pensei em excluir, né? Mas como eu tenho muitos anos de Facebook, está dando uma sujeirinha aqui. Como eu tenho muitos anos de Facebook, ia dar um trabalhão eu começar deletar pessoas. Porém, assim, também eu tenho que ver, porque a gente não sabe, não pode julgar ninguém. A gente não pode dizer que tal pessoa é mal ou tal pessoa é bom. Por quê? Vamos supor que eu vou lá e excluo uma pessoa de tal etnia, de várias culturas, como eu aceito pessoas do Oriente, da Índia, né? E assim, diversas culturas, da Ucrânia e tal, Estados Unidos, México, qualquer país, Portugal. Porém, a gente não deve sair clicando em links, né? E ficar atento com esse negócio de bate-papo, de falar com estranho. Mas eu também não acho errado, né? Um preconceito eu sair excluindo essa pessoa que é boa, essa pessoa que é má. Eu vou excluir essa que é boa. Quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgar quem é bom e quem é ruim? O mundo hoje está tão conturbado, porque vai que eu julgo uma pessoa, né, e coloco assim, essa aqui eu vou excluir porque é ruim, porque é do mal. Embora algumas mais ou menos dá para saber, ter uma noção, né, mas a gente não pode julgar. Aí a gente fala assim, essa aqui é uma pessoa ruim e você exclui. Aí você julga que aquela ali é boa. Aí você fica com pessoa que julga que é boa e depois a pessoa que você julga que é boa também tem atitudes ruins, né, você ou pode mudar de pensamento, de ideia, né, enfim. Na política mesmo vimos muita coisa assim a ver com isso, né? Muita confusão. As pessoas hoje em dia, a gente já não se sabe, né? O que é o bem, o que é o mal. Assim, às vezes as pessoas têm essa divisão, essa guerra, né? Às vezes a pessoa, a tal religião é caráter, prega o bem, prega o amor. Aí depois você já vê pessoas pregando ódio, fazendo discursos de ódio daquela fé que supostamente tinha que pregar o amor, porque estava falando de Cristo. Enfim, como diz, existem os que amam Cristo, mas que não se dão bem com alguns cristãos, né? Enfim, infelizmente isso acontece. Mas assim, eu posso correr o risco de ser injusta, é isso que eu quero dizer. Enfim, aí depois eu comecei a ver contas, né? Vamos supor, eu coloco lá, uma norte-americana que eu gosto também, Mário Salles, por exemplo, que era Hannah Montana, eu não sei nem falar o nome dela direito. Aí você segue, né? Quando você segue aquela ali oficial, aí começa a aparecer outros fakes, né? Com o mesmo nome dela e vem às vezes até numeração, 1, 2, 3, 4. Então eu suspeito, né? Eu tô muito atenta com isso, mas mesmo assim, ainda assim, eu acabei perdendo 2 contas. Por quê? Eu fui de boba, né? Fui tentar assim, meio que vou ver até onde vai dar. Então eu sabia que era fake, né? Aí eu só coloquei assim, você é fake. Ou você é fake, né? Com dúvida, mas já com certeza que a pessoa era fake. Aí, de repente, veio uma mensagem assim, aquela pessoa se passando por esse artista, né? Esse esportista. Aí disse assim, no caso foi o Lewis Hamilton, porém ele era fake. Aí disse assim, eu sabia que era, só que é de boba, né? Fui tentar fazer até onde que vai dar a charada, a pegadinha lá do fake, né? Então ele colocou assim, seu Instagram, sua conta foi considerada insalubre. Então, isso aí também me fez suspeitar, né, que pode, mas só que eu não cliquei em nada. Eu lembro que quando eu entrei nesse, talvez pelo fato de ter entrado na conta eu tenha corrido esse risco, não sei. Mas eu não cliquei em nenhum link, porque vem diversos links, até propostas indecentes, coisas assim, eu não cliquei em link nenhum. Até coisas que podem ser até positivas, né, sobre fé, sobre igreja, até isso, gente, eu tô meio que atenta, né, porque assim, as pessoas estão muito assim, ávidas, fazendo qualquer coisa por dinheiro, ávidas por lucro, né, por obter e abraçar o mundo, mas às vezes não querem fazer isso honestamente, né, infelizmente. Então, mas eu não vou poder assim julgar nesse sentido, como eu disse, está excluindo pessoas. Mas, aí depois que eu também tive esse pequeno rápido contato, você é fake, né, você é fake. Eu não sei se eu falei com dúvida, mas eu tinha certeza que era fake, não me lembro.
Aí a pessoa, então depois disso aí também foi suspeito que uns 2 dias depois, engraçado que os 2 fatos se deram no mesmo dia, salvo engano, né, como disse o Leandro Carnal, assim, eu gosto muito também, eu gosto muito de seguir pessoas assim, né, palestrantes, professores, atores, aí os poderosos aí da mídia, né, os artistas aí do Brasil também, enfim. Mas eu tinha esse separado sobre fé. E eu não entendo, eu temo que talvez possa, devido a, eu não sei se foi exatamente sobre fé, que me veio essa conta, né? Mas eu não tô me lembrando mais. Eu tenho medo também de ser a respeito de intolerância religiosa, porque eu acredito sim, eu aceito pessoas de outras culturas, não tenho preconceito e também me vejo no direito de expressar a minha fé, de expressar a minha cultura, aquilo que eu acredito, né? No caso eu sigo o catolicismo, já fui para a igreja evangélica, fiquei um tempo na igreja evangélica, comecei na católica, quando eu vim me socializar, assim, que eu era pessoa muito tímida, muito reprimida, quando eu vim me socializar, eu comecei a entrar na igreja católica, depois eu afastei, fui para a igreja evangélica, e aí depois eu temo assim de ter a ver com intolerância religiosa. Então, inclusive, eu coloquei por escrito uma frase no Instagram que né, assim como eu tenho minha cultura, eu quero ter o direito de expressar a minha fé. E essa intolerância a gente vê e fala, fulano lá no tal lugar, tal cultura que não. Mas às vezes, até, inclusive no Brasil, nós vemos essa intolerância, né? E tem pessoas que elas se unem para derrubar a conta dos outros. Infelizmente, né? Tem sim coisas que o Instagram, que tem as políticas, as diretrizes de políticas, né, tanto do YouTube como do Instagram, que realmente se a gente ferir, né, porém eu não me lembro de nada grave que possa ter assim, acontecido para chegar a esse nível de perder a conta, né, assim, eu publico coisas assim do meu dia a dia, já publiquei isso muitos anos atrás, assim, coisas assim, negativas que vinham na minha boca, eu falava, hoje não, eu estou me vigiando muito assim, né, sobre coisas depreciativas, baixo astral, mas eu estou me vigiando muito, policiando muito sobre isso. Então, ao contrário, tenho tentado transbordar alegria, coisas positivas, né, pra cima e tal. Mas até hoje, eu tô assim meio sem entender. Mas eu tive que começar quase que da estaca, não da estaca zero, que eu já tinha um Facebook que eu não estava utilizando. E aí eu recomecei, né, assim, tô postando mais coisas de igreja, que eu acho que eu gosto mais dessa questão da fé mesmo, eu acho que eu me identifico mais. E assim, mas aí ao mesmo tempo eu penso assim, eu fico coxinha senão a gente não pode coxinha entre dois pensamentos, mas assim, eu fico com duas reflexões na minha mente, né, ou assim, que a gente não deve apegar a nada nessa terra, né, nem mesmo as redes sociais, embora tenha muita gente que é um meio de renda, que é um meio de ganho, né, é um trabalho, é uma forma de trabalho, muitas pessoas, várias, diversas, né, e ao mesmo tempo fico com essa ideia e que também a gente, às vezes que a gente não deve postar todas as nossas fichas, né, ou às vezes você tem que ter um plano B, e eu já tinha algum plano B antes mesmo do plano A, e fiquei triste também por não ser a empresa que estava me recontratando, né, fiquei triste por isso porque eu fiquei muito empolgada e alimentei esperanças sobre isso. Mas ao mesmo tempo eu já tinha um plano B antes do plano A, né? Que é assim, algo assim de mim mesmo, de artesanatos, coisa a ver comigo mesmo. E depois assim que eu puder adquirir um tablet, eu gosto muito de desenho, vou fazer desenhos também para colocar na internet, né? Como uma forma de trabalho mesmo. Gosto de desenhar, de pintar, não sei se eu sou assim, nenhum assim, Leonardo da Vinci, né? Ou assim, gosto de fazer desenhos também, nem o Mário de Souza não, mas enfim. Ou outros artistas aí, né, que desenham, que pintam, tem aqui um Charles Guerreiro que faz cada trabalhos bonitos aí na cidade, né, pinta ao rosto de qualquer pessoa, qualquer artista da mídia e tal, tá de parabéns também. E, enfim, eu gosto muito de arte, cultura, e eu acho que, além da fé, a minha vibe mais é essa, a ver mais com arte, com cultura, eu gosto muito de música também. Enfim, talvez eu não tenha aquele dom de influencer, né, sei lá, de influência, algumas como aí, tops da moda de bilhões de seguidores, mas enfim, as pessoas que trabalham aí, né, assim, com renda na internet, a gente precisa ficar muito atenta, né,
sobre esses detalhes aí. Até às vezes uma pessoa que você pode... Eu raramente dou um oi, parece que era uma coisa assim, sabe? E ao mesmo tempo que eu fiquei com essa reflexão, né, que a gente, voltando aqui, que eu desvio o assunto e esqueço o que eu tava falando, gente. Minha memória não tá muito boa não, sabe? Mas assim, eu tô... Ao mesmo tempo que você precisa ter um plano B, né? Ao mesmo tempo, se você não você pegar tanto as coisas também, né, nessa terra, assim, que parece que tudo é passageiro, né? Até assim que você depositar todo o seu coração, não devemos depositar nem todo o nosso coração, em todas as nossas fichas em pessoas ou em coisas. Ou se depositar, pensa na possibilidade que você pode perder, né? Às vezes, assim, infelizmente. Aí as redes sociais é bom a gente vincular, né? É uma conta do Facebook, porém, depois que a conta foi hackeada, nem a que estava vinculada ao Facebook, eu estou confiando porque a conta continuou. Eu salvei vídeos e tal, postagens, mas eu já estou com medo de postar coisas nela. Mas é bom a gente vincular para salvar postagens, porque posto tanto no Instagram como no Facebook. E, enfim, ao mesmo tempo, a gente tem que ter força para começar do zero e não desistir, né? Se preciso for você começar do zero, ou da estaca 1, da estaca 0, por exemplo. Tem uma linda mensagem, eu acho que chama Kipling. Eu tô com a memória assim meio para decorar nomes estrangeiros, principalmente, né? Assim. Aí vem a frase dele que diz assim: se és capaz de apostar tudo durante a sua vida, tudo que conquistaste durante a sua vida, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, voltar ao ponto de partida. Essa frase é linda, né? Então, assim, às vezes a gente precisa, né, ter força para recomeçar, porque não vou dizer que não me atingiu, porque eu sou uma pessoa muito sensível, embora eu tenha tentado lutar muito contra essa hipersensibilidade, né? E assim, então me atingiu, eu fiquei triste, mas eu pensei assim, não vou me pegar a nada, e ainda que você fique triste, não vou dizer que não atingiu, né? Porque não existe ninguém de ferro, ninguém é um robô, embora as pessoas tenham pregado muito assim, as pessoas serem mais automáticas, mais robô, né? Sem sentimento, porque às vezes se a pessoa fala de sentimento, se a pessoa tem sentimento, as pessoas falam que pode ser autopiedade, né? Que pode ser vitimismo. Então, assim, as pessoas estão muito, no dia de hoje, muito assim, as pessoas são muito automáticas, né? Estão muito assim no automático, estão muito assim, mais calculistas, né? Muito assim, frias, tanto que a gente hoje em dia tá meio difícil confiar, assim, igual eu falei, pessoas que têm verdadeiramente sentimentos, né? Então, Jesus Cristo é esse conforto, a fé é esse conforto que me dá essa sensibilidade, né? De pessoas que seguiram Jesus, que foram inspiradas na fé, no Evangelho de Cristo, que passam amor, que passam sentimento, esse sentimento, essa espiritualidade que me conforta, né? Porque assim, se eu fosse olhar muito assim, barreiras, dificuldades, eu já teria desistido até da vida, enfim. Mas eu não vou pensar que pensamentos ruins, né? Às vezes coisas assim que foram de escolhas minhas mesmo, ou que eu fico com sentimento de culpa que eu poderia ter, que dependeria de mim, também tenho minhas falhas, né? De tomar alguma atitude e não tomei, ou assim, enfim, já reconheci diante de Deus, né, minhas falhas e faltas, e tenho buscado muito estar andada de mãos dadas, né? Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com Jesus Cristo, com a família celeste, na glória dos santos. Enfim, depois eu explico mais um pouco sobre religião aí nos canais que eu abri sobre religião, que eu tive que refazer outros. E quantas pessoas vimos, né, que começou da estaca 0, da estaca 1, o importante é isso, a gente não desistir. E a gente ter sempre o plano B, porque você pensar, se eu perder esse meio aqui de tentar, porque eu não estou nas redes sociais em vão, e eu tenho um propósito, né, de alcançar isso aqui, mas se eu perder isso aqui, isso aqui vai, né, enfim, é isso que eu falei, e eu vou poupar menos detalhes, porque são os detalhes que me fazem ir, e assim, às vezes eu até falo de coisas que nem convém falar, né, assim, enfim. Então, enfim, eu vou deixar escrito aí, né, por enquanto no canal eu coloquei Ativista de Cristo na Comunhão dos Santos, mas eu mudei outras sobre religião. Eu vou deixar aqui por escrito e tome muito cuidado.
Aí, né? Agora eu vou esse Instagram My Religion, mas eu vou definir aqui o que vai ficar nas outras redes minhas aí pra vocês. Eu só temo que de uma terceira alternativa, né, que são pessoas que possam juntar alguns grupos, como eu disse, pode juntar para derrubar uma conta de uma pessoa até injustamente. E às vezes, né, se você acha alguma coisa errada, igual assim, eu não queria pensar numa terceira possibilidade, né, que seja o fato da política mesmo, né, a gente às vezes acaba comentando sobre igrejas, na divisão que teve sobre extremismo, comunismo, igreja, que às vezes reflete na igreja até hoje, e às vezes a gente acaba... Espero que não tenha sido a terceira suspeita minha, né, porque às vezes a gente acaba comentando, não deu pra... Como ignorar, né, essas confusões políticas que teve, essa divisão política que infelizmente refletiu na igreja, nas igrejas até, né, aí seria muito assim, ditadura, né, porque Jesus veio para denunciar os doutores da lei e fariseus hipócritas, né, infelizmente encontramos com autoritarismo nas igrejas, pessoas falando por si mesmo, né, como se fosse de Deus, mas para causar divisão, discursos de ódio, né? Nessa política, infelizmente no Brasil, acho que a política que mais ficou aqueles discursos de ódio foi essa. Infelizmente reflete até nas religiões hoje. E eu espero que não tenha sido isso, porque seria muita ditadura, né? Uma pessoa derrubar a conta da outra, porque assim, juntar grupos nesse sentido. Espero que não tenha sido minha terceira suspeita, né? Mas infelizmente, porque aí também já fere, né? Essa liberdade de expressão, não só questões que está... E para alguns, né, Cristo diz, ou para todos nós, também não envolveis em questões loucas, né? Talvez para quem já tem a vida atribulada, às vezes muitos, assim, tipo assim, até por transtornos psicológicos, realmente não seria bom, porque você atrai mais coisas ruins e que às vezes você já tem que solucionar os problemas que você já tem, né? Então, assim, você acaba atraindo coisas ruins e negativas, se envolvendo em questões loucas, e a política em si também são questões loucas. Porém, tem coisa que não dá para passar despercebido, né? Porque quando se usa o nome de Cristo para esnobar os pobres, né? Com atitudes de racismo, de esnobar pessoas de classe baixa, ou até atitudes machistas ou autoritárias, mesmo que você tenha um cargo dentro da igreja, né? Não é certo, não é justo, infelizmente isso acontece, né? Mas eu espero que não tenha sido a terceira alternativa, porque seria muito assim, ditadura, né? Seria uma coisa muito da época da ditadura, muito assim, os governantes aí que oprimem o povo. Então, assim, espero que não tenha sido, porque eu vou ficar muito triste, né, com isso, infelizmente. Mas eu tô mais para não me meter em questões loucas mesmo, porque eu já tenho, assim, muitas questões para preocupar. Mas, enfim, por mais que a gente tente, às vezes, ficar na nossa, né, assim, sem... muito preocupar, que a gente às vezes já tem muitas coisas, questões do dia a dia aí, né, para resolver, ou pessoas que às vezes, como responsabilidades com filho, educar um filho, coisas do tipo, enfim, não pode mesmo estar entrando em questões loucas, né, porém tem coisas também que o Espírito Santo incomoda a gente, incomoda entre aspas, né, porque não é nem você, às vezes você não tem nem que tá querendo falar sobre isso, ou ficar quieta na sua, mas de repente você vê ali uma coisa e você tem que falar, ou comentar, ou dizer de alguma forma, né? Embora eu estou tentando reduzir bastante, assim, excesso de palavras, quando eu começo a escrever também não consigo parar, às vezes não consigo parar de falar, mas eu tenho que, mesmo que demarcar, né, assim, mais limitar um pouco, assim, meus excessos de palavras. Às vezes eu tenho transtorno de ansiedade, quero falar tudo de uma vez, então eu tenho que tentar respirar fundo, e minha questão é só essa, mas tem coisa aqui também que faz parte, que a gente precisa dizer mesmo, mas eu espero que não tenha sido isso. Me segue aí nas redes. Enfim, eu parei nesse buraco aqui, né, desse estacionamento aqui do Vilefalha, tipo, fiquei até pensando que talvez dê uma parada aqui pra fazer esse vídeo. Me siga nas redes sociais, que eu vou colocar o nome aí no Instagram aqui.